Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda do Univem. Fala galera, seja bem-vindo ao Break Universitário, esse programa onde a gente vai bater um papo sobre o dia a dia, um papo sobre a faculdade e um papo sobre as coisas da vida que a gente encontra no nosso caminho, né? Esse é o primeiro programa de uma série que vocês vão compartilhar com a gente, onde a gente vai falar de diversos assuntos. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Rafael. Hoje quem está com vocês é a Bia Domingues. Fala pessoal, tudo certo? A Luana Sanches. Tudo bom, gente? E a Bia Pichinin. Oiê! Hoje a gente está aqui para bater um papo para vocês de como a gente chegou nessa história de comunicação, de onde a gente se interessou, como a gente escolheu publicidade e as coisas que marcaram a nossa vida até a gente chegar aqui, né? Bia Pichinin, fala pra gente um pouco de por que você escolheu comunicação, escolheu publicidade e como que você chegou nessa loucura aqui de vida de publicitária. Oi, gente, né? Vou apresentar um pouquinho. Sou a Bia, todo mundo, né? Eu, a outra Bia, a Luana, o Rafa, a gente faz parte da turma de publicidade da Univem, e nossos caminhos se cruzaram dentro dessa turma e enfim, eu vou contar um pouco por que eu escolhi comunicação e como que eu cheguei até o curso de publicidade da Univem. Então, assim, desde pequena eu sempre fui muito falante, muito comunicativa, gostava de falar e, enfim. Aí eu, né, durante o ensino médio, a gente tem que escolher o que quer fazer e tal. Eu já sabia o que eu não queria fazer. Era mais fácil, né? Assim, e eu falei, não, vou para a área que eu acho que eu tenho facilidade e eu tenho mais afinidade também. E eu acabei escolhendo porque a publicidade, porque engloba vários assuntos e é bem amplo, assim, é um curso bem amplo. Você pode aprender um pouquinho de tudo. E agora, né, cada um com a sua experiência e tal, mas eu já tô no mercado de trabalho, né? Tô numa agência de publicidade, então a gente consegue ver um pouquinho mais do dia a dia do publicitário. E como que foi o primeiro dia na agência, a hora que você sentou e falou assim, meu Deus? Nossa, começando pela entrevista, né? A entrevista, assim, agência de publicidade é uma coisa muito louca, porque sabe aquele estereótipo? O pessoal mais, assim, mais diferenciado, né? Mais diverso. Aquelas mesas, assim, comprida, com bastante gente trabalhando. Empresa estilo Google. Exatamente. Assim, mais ou menos. Vamos falar um Google, né? Google tá inspirado ali, bastante, né? Mas tinha máquina de café, que tem que ter. Porque se não tem máquina de café... Sem café não existe publicidade. Não. É o primeiro ponto que a gente precisa pontuar, viu, pessoal? Sem café não tem condições. Sem café não tem. E ainda mais agência de publicidade. Então, se você vê uma agência de publicidade que não tem a máquina de café... Corra. Pode, porque ali... Corra. Nem um resquício assim, de café, você já corre. Porque não é. Mas na entrevista eu fiquei bem nervosa. Foi a primeira entrevista que eu fiz para uma agência. Eu já tinha feito entrevista para a empresa, né? Que infelizmente não fomos chamados. Mas tudo tem um propósito, né? E assim, foi um ambiente. A primeira impressão que eu tive é que era um ambiente Google, assim, um ambiente descontraído, com bastante gente jovem. Aí eu achei que eu não ia ser chamada, eu fui, né? Deve ter gostado. Culpa de vocês também eu ter chamado, tá? Eu fiz a propaganda, já fiz o marketing dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui da Univem. E aí me chamaram e assim, no primeiro dia
Eu fiquei muito, muito acuada, porque eu falei, nossa, o pessoal todo bonito. Não, bonito não, né? Bonito é muito forte. Ô, louco, ô, louco. O pessoal é Não, exótico. é um pessoal diferente. Pessoa diferenciada, que esse publicitário de van, sabe? Que é negócio mais assim, mais estereotipado. E aí eu tive o primeiro contato, assim, com a publicidade no meio profissional. O primeiro de tudo que eles falaram para eu fazer foi ter contato com os clientes, estudar quais clientes que estavam na agência e o que eles faziam. Então eu fiquei, tipo, basicamente fazendo isso. E eu fiquei bem nervosa. Demorei para me acostumar. A outra Aí Bia, junta tudo. a outra Bia também já tá na área, né? Bia, conta pra gente um pouco de como foi você escolher essa área de comunicação e também a experiência, né? Você Hoje é um dia melhor, Bia. Bom dia, gente. Você trabalha numa área bem diferente da Bia Guiar, né? Que a Bia Guiar trabalha para algumas empresas, você trabalha em uma empresa fazendo endomarketing, né? Galera, eu trabalho dentro. É como se eu fosse uma agência de uma pessoa só, dentro da empresa. Então, é um pouco diferenciado. Mas. Gente, foi muito engraçado, assim, porque na verdade eu não estava esperando conseguir o estágio, né? Porque era uma vaga mais de design e eu não sabia nada de design, né? Tipo, o primeiro ano da faculdade você não sabe nada, você não sabe nem o que é Illustrator direito. Você fica, mano, beleza, eu sei que existe, mas você não sabe nem mexer. Daí Não tinha nem o pacote do Photoshop pirata, né? Não, Ninguém aqui usa pirata. Ninguém usa software pirata. Eu nunca vi isso. Não, nunca vi. craqueado, não. Nunca. Não existe. Não façam isso em casa. A gente não pode nem falar muito. Na verdade, eu dei a sugestão lá na empresa, eu falei assim, galera, vocês não querem baixar o craqueado, não? Aí o cara veio assim, não, pelo amor de Deus, a gente não pode. E assim a Bia faliu a empresa. E assim, eu fui mandada embora do meu primeiro estágio. Né? Assim chega aquele nosso amiguinho, né? O processinho, né? Chega lá a demissão por justa causa. Mas enfim, né? Aí eu falei, não, mano, vou fazer, tô nem aí, eu quero a vaga. Fui, né? Assim, às vezes eu acho que foi até um pouco ambiciosa demais. Beleza. Mas a gente precisa ser, né? Se a gente se acomodar também, a gente precisa ter essas aulas de não, eu vou conseguir. Sim. Principalmente nesse meio. Não, é verdade. E porque, tipo, se eu não tivesse ido, eu não ia ter aprendido a mexer nos programas. Então eu só aprendi porque eu precisei aprender, porque se eu não fizesse as coisas eu ia me lascar, né? Então foi bom. Mas aí, beleza, eu cheguei lá, tal, daí é tudo muito estranho, porque a empresa, gente, é um negócio muito político, assim, eu acho, né? Então não é igual da agência que tem a galera tudo de vans e não sei o quê. É tipo todo mundo super certinho, cada um lá na sua baia, assim, e ninguém fala nada, e fica todo mundo quieto, e você tá lá, e você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. Eu cheguei, tipo, de tênis, assim, e tal, e a galera toda arrumada. Eu, mano do céu! Aí você fica, nossa, mas, assim, é bem desafiador, porque eles cobram muita rapidez, assim, né? Muita agilidade. Às vezes você sozinha tem que fazer um monte de coisa, então... E é bem diferente, eu acho, que da agência, porque a agência é muito mais estruturada, né? A empresa, por mais que tenha estrutura, não é tão estruturada quanto a agência. Então, você vai pegar, assim, uma pessoa que está lá de design, ela vai fazer o design, a redação, vai fazer tudo sozinha. Então, é que a empresa que eu trabalho, ela não é considerada gigante, né? Ela é grande, mas tem uns 300 funcionários. Só 300. Só 300, gente. Só isso aí, só. Mas mesmo assim, é bem diferente, eu acho. Eu nunca trabalhei numa agência, né? Mas pelo que a Bia fala, eu acho que dá uma discrepância bem grande, assim. Acho que o próprio ambiente já te direciona a ter certas ações, tomar decisões totalmente diferentes, assim. Tem Tudo mais bem processo, que a gente, né? sim, assim, eu acho que eu e a Bia, a gente tem, talvez, assim, desafios parecidos, né? Se tratando da publicidade, sabe? De fazer o marketing, de fazer publicidade. Eu trabalho na área de marketing, então, lá da agência, que é dividido, né?
Então, a Bia também, assim, é marketing direcionado para a Bia, para a própria empresa, eu sou para várias, assim, para fora. Então, é diferente, mas a gente tem pontos que a gente se encontra e tem pontos... Então, assim, eu acho que é bem legal essa troca, assim, de experiência que a gente tem. E principalmente da gente conseguir já ter entrada no mercado, sabe? Sim. Então, assim, por ser nosso primeiro emprego também, foi uma puta experiência de começar já, assim, meu primeiro emprego, né? Estágio. Já começar na área, né? Já começar assim na área e acaba sendo que você consegue ver como é na prática e você consegue também ter uma noção mais geral do que você quer se especializar. Do que você gosta e o que não gosta. Sim. A gente começou o curso foi em fevereiro do ano passado, né, 2020. Sim. Quanto tempo vocês demoraram para conseguir até chegar no estágio? O meu eu peguei em setembro. Setembro, E o meu em novembro. Foi rapidinho, não demorou? Foi. Uns Foi meses rápido, aí. né? Lu, conta pra gente como que você escolheu essa área de comunicação, o que te chamou a atenção, se foi o pensamento de, não, eu vou trabalhar num lugar igual o Google, ou falar assim, não, eu gosto de falar e eu quero comunicar com as pessoas. Acho que um pouco dos dois, né? A gente já tem uma certa diferença aí de idade dos meninos, né? A gente já passou da fase do vestibular já há algum tempo. Eu e a Lu, a gente nós somos os tiozões da turma. sala, né? A gente já é mais tiozão nesse sentido. E, assim, a experiência é um pouco diferente, né? Os meus cursos foram todos na área administrativa, mas eu sempre tinha essa vibe de, meu Deus, eu não aguento mais escritório, processos, assim, administrativos mesmo, essa coisa burocrática. E eu gostava sempre muito dessa área mais criativa, mais solta. E eu não conseguia desenvolver isso mesmo, e eu gostava muito, e eu buscava por fora, né, esse conteúdo. E foi assim, eu sempre fui deixando isso de lado, né? Porque, querendo ou não, aí, como a gente já passou dessa fase, já passou da fase de arriscar nesse sentido, né? Então a gente já passou da fase do vestibular, já passou da fase de estágio, de tentar esse tipo de coisa. A gente vai deixando mais de lado, né? Porque vai criando outros vínculos, tendo outras dificuldades, né? Que vocês acham que tem mais responsabilidade do que eu e a Bia. Muito mais. Não digo responsabilidade, pela diferença de idade, a gente já... A gente tá em fase da vida um pouquinho diferente, né? Assim, a Lu ela já tem uma bagagem de outros cursos, ela desenvolveu muitas coisas até chegar agora e falar, não, é isso que eu quero. Para essa área que eu quero, exato. Tinha várias coisas por fora da minha vida profissional também, sabe? Eu sempre corri por fora nesse sentido da comunicação, nesse sentido criativo, que acabou me levando. E eu, assim, eu sempre gostei da área, eu gostava da questão da ideia de marketing, publicidade, porém nunca tinha um curso que eu olhava e falava assim, nossa, acho que esse vale a pena arriscar, né? Porque a gente está nessa idade, já, como a gente está com essa diferencinha de idade... Não, peraí, a gente... o pessoal que tá ouvindo a gente... enorme, o pessoal viu, que tá gente? achando, Calma. O pessoal tá ouvindo a gente tá achando que a gente é dois velhão, cara. Não é assim, não. 20 aninhos de diferença, o que é? Que 20 anos, mano? Você tá doida, Bia? Aí não, né? Aí não dá. A gente só tá com uma pequena diferença aí, mas essa pequena diferença já fica significativa para escolhas, assim, né? Então, não chega nos 10 anos de não diferença. Chega nos 10 anos. Mas aí quando eu vi a grade do curso, quando eu vi a grade do curso e tudo mais, eu falei, puxa, acho que esse tá no caminho, sabe? Essa mudança que a gente acompanhou, né, de, assim, sei lá, do início de 2000 ali, 2009, ali já começou uma mudança significativa nessa área da internet e tudo mais. E eu fui acompanhando isso, eu não achava nada parecido, nada que desse essa ênfase. E quando chegou na Univem e teve essa questão, né, do curso, como ele foi apresentado, né, a dinâmica dele, acabou que eu falei, puxa, é aqui, calma, que era nesse caminho que eu queria desenvolver. E aí foi indo, eu gostei e tudo mais. E aí a gente se encontrou, né, eu sempre falo, aquele momento pausa agora da questão universitária.
Foi para ser um encontro entre a gente, não teve jeito. O Rafa chegou um pouco depois, mas eu não dei chance para ele de a gente conseguir, Eu cheguei, de conseguir ter um outro tipo de amizade. A eu gente cheguei, foi enquadrou ele. uns dias depois, né? Não cheguei tipo, Ele eu dei chegou umas 2 semanas, pelo menos, depois do Foi, início, foi um eu tempinho. acredito. É. 2, 3 semanas. É que eu vim de uma mudança, né, de cidade, né? Eu vim de São Paulo pra cá, lá eu já fazia publicidade, né? Tava fazendo o primeiro ano. E na mudança eu falei, não, cara, é isso que eu quero, eu gosto. Assim, eu sempre fui ligado com comunicação em diversas áreas, principalmente publicidade, né? Eu já trabalhei numa escola de música, que era uma produtora, então a gente fazia jingle, fazia algumas coisas bem legais. E é uma área que eu sempre fui apaixonado, né? Eu era aquela criança que gostava de comercial, né? E até, assim, eu na Univem eu já fiz contabilidade, né? Já estudei contabilidade. Nossa. Um abraço para Marlene, que abandonei a publicidade, Contabilidade. contabilidade. Ela quis me matar, mas eu te amo, viu, Marlene? Mas pense que isso te ajudou no atual emprego. Então, foi. Hoje eu trabalho em banco, né? Eu trabalho em banco. Mas eu nunca estive longe da área de publicidade, comunicação, né? Sempre trabalhei produzindo peça audiovisual, né? Trabalhei em estúdios, aí sempre fiz essa parte de captação, de edição de áudio também. Então, de certa forma, eu já estava ligado em algumas coisas que dão uma sustentação para publicidade, né? E foi a hora que eu falei, não, cara, é isso mesmo que eu quero. Mudei para cá, eu falei, não, realmente é isso que eu quero mesmo. Vou voltar a estudar nessa área de publicidade e resolvi encarar, né? É uma área bacana que cresceu também, ganhou mais valor, né, de mercado e tudo mais. Sim, E também não era tão valorizada, né? Acho que agora também com a... Desculpa, Rafa. Não, pode falar. Acho que agora com a pandemia, né, que a gente... Acho que, nossa, agilizou muitos processos, muito, dentro dessa área. Sim. Porque, assim, hoje, se você for analisar muitas empresas entenderam um momento e falaram, opa, agora é a hora de eu girar uma chave e falar, não, vou tocar o barco por aqui. Muita empresa não entendeu. Muita empresa ainda não entendeu que um profissional de comunicação é essencial para poder, que a gente fala, para poder fazer essa ponte entre o meu serviço, o meu produto e o público final, né? Quem é o meu consumidor. Muita gente ainda não entendeu isso e até acho que pelo contexto que a gente vive hoje, muita gente ainda está patinando bastante ainda. Foi um banho de água fria, mas algumas pessoas ainda não acordaram, né? Eu acho que até essa questão, assim, de você ter bons publicitários que fazem o trabalho bem rápido. Sim. Porque eu conheci um cara, teve um evento lá da empresa e ele foi lá. O nome dele é Paulo Yaganasa. É um japonês, gente. Eu não sei o sobrenome dele direito. Mas ele trabalha lá na Circus, que é uma agência lá de São Paulo. Aí ele falou, ele tava mostrando umas propagandas. Ele faz propaganda, tipo, pra Netflix, fez pra Gympass. E ele começou a mostrar as propagandas que ele fez na pandemia. Aí uma menina perguntou assim pra ele, nossa, né? Quanto tempo, assim, leva pra chegar a propaganda, tipo, o pedido, né? Você abrir o briefing e você entregar a propaganda pro cliente. Aí ele falou que teve propaganda da Gympass que ele teve que fazer em 3 dias. Tudo. Tudo. E você fala, nossa, se o cara não é bom, assim, se o cara não gosta, Não é criativo. ele não vai fazer, não vai entregar. Lá na agência, eu vivo um pouco desse corre, assim, corre publicitário. Porque a primeira questão é que agora tá entrando muito cliente novo. Muito cliente que não tinha Instagram, então a gente começou o Instagram do zero. Facebook é mais comum ter, mas que não, assim, não tinha um site, então a gente faz a migração, né? Não tinha site, não tinha um blog, não tinha nada. Então, assim, isso, né, da gente ter esses clientes com esse perfil, eu acredito que seja esse reflexo da pandemia. E que se não tivesse, né, tido essa pandemia, com certeza a gente não ia ter esses clientes que a gente tem hoje. Talvez demorasse um pouquinho mais, né, para a pessoa sentir a necessidade de estar ali, né? E a gente vê, assim, bastante que tem clientes que eles não têm assim, não é que não tem orientação, né? Mas eles não têm noção do que é, sabe?
do que é uma noção, assim, de negócio. Eu acho que eles têm a noção da parte, talvez, administrativa. Do administrativo. É uma linguagem diferente, né? É uma Sim. linguagem diferente que precisa ser bem trabalhada, né? Depende do gestor que está à frente também da empresa, e isso reflete na empresa também, né? Às vezes é um cara mais, assim, das antigas, né? Sim. Mais old school, assim, então ele não tem, às vezes, esse perfil de analisar e verificar a mudança que está acontecendo, né? Tipo, não, pera, o mercado pede para eu estar ali, né? Mesmo que seja alguma coisa bem institucional mesmo, é muito importante para qualquer empresa hoje em dia estar nas redes, né? A gente falando agora, eu lembrei do Funari, né? O Funari, ele uma vez que a gente estava conversando, ele falou que o seu Joãozinho da pastelaria, ele não tem o conhecimento e não sabe o porquê que aquela imagem tem que estar daquele jeito, por que tem que estar virado de um jeito para poder falar com a pessoa, por que a linguagem é diferente. Assim, ele não tem, de certa forma, essa obrigação. Essa é uma obrigação nossa de entender, de trabalhar, desenvolver. O seu Joãozinho da pastelaria, ele entende de jogar o pastel de queijo, fritar o pastel de carne, queijo e frango, e é isso aí. E às vezes é por isso que muitos caras não entendem. Às vezes o cara começou lá fazendo pastel, então beleza, Sim. Ele teve aquele boom pela necessidade, às vezes ele estava numa boa localização, né? Um caminho ali que estava favorecendo ele. Ele mudou de lugar, se ele não está trabalhando outra coisa junto, a imagem dele junto, já não funciona mais. Tem muito caso assim, né? Tipo, às vezes a empresa, o cara está numa localização, então ele está fluindo bem por ele estar numa localização legal. Às vezes precisa mudar por alguma razão. Ele não trabalhou criar um conteúdo, um público ali para fidelizar junto. Ele sumiu dali, esquece, a pessoa vai procurar outro que está perto. É bem isso, Lu. Assim, eu acho que, resumindo, uma empresa que tenha um bom relacionamento, um bom marketing, bons publicitários por trás, ela pode deixar o centro da cidade e tipo, deixar sua loja física no subúrbio, por exemplo. Só que ela ainda vai ter cliente, ela não vai falir, ela ainda vai conseguir manter o que ela construiu, sabe? Porque você vai atrás dela. Porque esse tipo de empresa, esse tipo de profissional, ele entende a linguagem e entende com quem ele fala, né? Sim. Lá na agência, né? Uma das dificuldades que a gente tem na agência é mais, assim, proximidade com quem compra, sabe? A gente consegue aplicar técnicas, aplicar coisas, mas o que a gente precisa muito é uma parceria entre o nosso quem contrata o serviço, né? Contratante. Da agência, contratante. Quem contrata a gente, quem tá pagando a gente, assim, é uma parceria mesmo, porque se deixa só na mão da agência ou deixa só na mão, né, do contratante, não dá certo. A gente precisa saber, assim, o máximo, sabe? E até questões pessoais mesmo. Assim, por que ele tá abrindo aquele negócio? Quais são os objetivos dele? Às vezes, sabe, tem N histórias, e como a gente sabe, histórias, a gente vende histórias, assim, a gente cria, vende, e quando essas histórias são reais, eu acho que acaba que o público se identifica mais, sabe? De uma história assim, talvez, comecei um negócio aqui que foi para incrementar a renda e foi crescendo, e não sei o que, sabe? E a gente vê muito disso. Acho que em Marília a gente tem vários casos assim, né? Sim. De pessoal que começou de um jeito e de repente, né? Usando a rede social, tem aquele boom, sabe aproveitar bem o momento. Sim. Tem bastante. Tipo, a maior parte dos clientes, eles não necessitam, assim, se você for parar para analisar, não é a questão de venda. A questão de venda é até que boa, às vezes, tipo assim, ele tem os clientes lá que sempre compram, não desce, mas nem aumenta. O que é hoje uma questão que a gente até estuda, e é realmente, assim, no dia a dia é uma verdade, é que cada
tipo, cada vez mais o pessoal quer mais relacionamento com os clientes. Eles querem, assim, passar uma coisa mais humanizada mesmo, sabe? Porque uma empresa é isso, são pessoas oferecendo o serviço, algum produto para outros. De tudo que a gente está falando, eu vejo a necessidade que o ser humano ele tem de comunicar, né? A importância que tem da gente aprender a conversar, aprender a falar, aprender a se comunicar. Para vocês, o que significa a publicidade, assim, quando vocês pensaram assim, ó, eu quero fazer publicidade. O que veio na primeiramente, assim, à primeira vista para você, Lu? Acho que a possibilidade, acho que a Bia até chegou a comentar, são várias áreas, assim, né? Você pode se especializar em várias coisas. A abrangência que tem é muito boa. Se eu quiser, às vezes, trabalhar numa área de marketing, se eu quiser fazer uma publicidade no sentido jornalístico, é muito campo. É muito legal você ter isso, porque a gente que gosta de comunicação, né, nesse sentido bruto da coisa, tudo que envolve, é muito legal. Então, assim, você vai testando. Uma hora a gente vai sentir o caminho que tem que ir. E essa, para mim, foi isso, assim, a questão da publicidade nesse sentido. Igual a gente estava conversando aqui agora a respeito de empresas, né? A importância de ter essa questão de comunicação. Hoje a gente vivencia muitos cases que envolvem a publicidade, né? A Bia Chinin, ela infectou a gente com o bichinho do Big Brother Brasil. O assunto do momento, já que estamos aí em momentos pandêmicos. E analisando assim, olha a proporção disso. A gente está falando de necessidades de empresas no meio de uma pandemia, de estarem inseridas nesse ambiente virtual, né? Nessa questão de se comunicar com o seu público de outra forma, além desse cara a cara, daquela lojinha quadradinha, formatinho tradicional. E, ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que, olha lá, administradores, publicitários, caras do marketing, designers, eles conseguiram elevar um perfil de uma pessoa anônima a um engajamento que está ultrapassando famosos, assim, de anos de carreira. E é real, e começou orgânico, mas assim, porque agora tem uma equipe que está lá cuidando, que está lá fazendo isso acontecer. Então, olha lá, a gente está falando de empresa, mas ao mesmo tempo são pessoas normais, que você está fazendo engajamento ali em rede social, fazendo crescer, né? São opostos, mas ao mesmo tempo está ali o trabalho da publicidade. Eu acho que a questão digital, ela mudou muito a forma da gente entender até o que é uma empresa, né? E até a questão de uma pessoa, né? Porque antigamente a gente tinha um conceito de uma pessoa pública famosa, era o Faustão, era o Gugu, era esse pessoal, Exato. entendeu? Hoje eu acho não. que eles até passam uma ideia que hoje está desconstruindo, que é o famoso, ele é inalcançável. Ele está num patamar que a gente nunca vai conseguir. E a internet, ela acaba que eles vão virando parte do nosso cotidiano e acaba que, assim, a gente se sente amigo dele, sabe? Sim. A gente fala, poxa, eu conheço Mas essa é um pessoa, amigo com uma possibilidade de você comunicar, né? Sim, Diferente sim. de quando você olhava alguém na televisão e falava, como que eu vou me comunicar com essa pessoa? Porque assim, pensa comigo, na minha época da Angélica, como eu me comunicava com ela? Eu tinha que mandar Cartinha. uma carta. Era diferente. Até eu acho assim, hoje o digital, até esse é um bom papo para um dos próximos episódios aí, galera, fica ligado que tem bastante coisa vindo por aí, viu? Uma das coisas que eu acho interessante é assim, o digital, ele gerou essa barreira do pessoal. A gente não tem tanto contato como antigamente com as pessoas no dia a dia, e até pelo contexto hoje ele afastou um pouco a gente. Essa vida digital, esse mundo digital, ela deu uma possibilidade diferente até da gente conhecer novas pessoas, se identificar com outras pessoas e a gente se comunicar com essas pessoas de uma forma mais fácil. Hoje você abre o Twitter, você consegue mandar uma mensagem para quem você quiser, para o famoso que você quiser. Às vezes você entra no Instagram, você manda mensagem. Ele vê outra situação, mas você consegue mandar mensagem. Uhum. Até aquilo que eu falei, até a possibilidade de você se expressar é mais ampla hoje, né?
E Eu eu, acho O também alcance que é diferente do aham, seu nicho, né? e aí a comunicação, pode falar. eu acho que ela tem muito de responsabilidade. A nossa profissão é uma profissão assim que coloca uma certa responsabilidade que outras profissões não poderiam ter ou têm outras diferentes. Por exemplo, a gente lida direto com várias pessoas. A gente atinge com a nossa propaganda, seja ela, sei lá, um post de venda no Instagram ou alguma coisa maior como do Big Brother, alguma ação com alguém que tem muita visibilidade. Então, isso acaba trazendo uma certa, assim, o publicitário ele tem que ter uma consciência disso, sabe? O publicitário que não tem consciência disso não é um publicitário, primeiro. Porque você deve atingir e você também tem que colocar a imagem assim, tá, eu tenho um público específico que eu quero atingir. Só que existe, todo mundo pode ver. Assim, todo mundo vai ver, diversas pessoas. Então, para você ter esse cuidado de como você vai impactar as pessoas no geral. Então, isso eu acho que é o mais, assim, ao mesmo tempo que é o que mais me assusta na publicidade, é o que mais me fascina, sabe? Porque a gente consegue causar até transformações, assim, sociais, sabe? Na vida das pessoas. Isso é muito incrível. É uma profissão linda, assim, de verdade. É o que a gente tá vendo em algumas matérias, né? A responsabilidade social que a gente consegue transparecer através de uma marca, né? É bem legal. Exato. E tem um lado ruim também, né? A gente tá falando de coisa boa, mas tem um lado ruim. Tem a parte de cancelamento, né? Quanta marca já não foi cancelada aí, às vezes, por falar uma coisa errada, uma campanha errada. A gente pegou o caso do Burger King que tentou, né? Com o lugar de mulher na cozinha, né? Que gerou uma visibilidade diferente. Para quem não viu essa peça, a Burger King, no Dia das Mulheres, ele soltou uma imagem falando: o lugar de mulher é na cozinha. E gerou uma publicidade muito negativa. Porque, assim, eles. É o que a gente paga, às vezes, o preço de ser tão rápido as coisas na internet, né? Eles jogaram a ideia e não tiveram tempo de explicar. Porque na hora que você joga uma ideia, você está sujeito a ser replicada no mundo inteiro em um segundo. Em um segundo tá em todos os lugares do mundo essa ideia. Diversas interpretações, sem te dar chance Isso. de... Até eles conseguirem explicar depois que não, olha, o lugar de mulher na cozinha, por que a gente falou isso? Porque a gente tem muito profissional que é homem na cozinha, a gente quer incrementar, colocar mais mulheres na cozinha para trabalhar e tal. Até explicar isso aí é difícil, né? Então tem esse feedback negativo da parte digital, né? Pensa comigo. Como você ia cancelar uma marca de carro? Você abriu uma revista, opa, não gostei. Não gostei? Fechei a revista, coloquei do lado. O máximo que você fazia era escrever uma carta. Hoje não. Hoje você pode jogar lá na internet, você vai se comunicar com diversas pessoas espalhadas pelo mundo que têm o mesmo pensamento, e uma ideia vira uma ideia mais pesada, né? São várias pessoas, uma pessoa vira várias. Porque hoje todo mundo é emissor e receptor também, né? Todo mundo emite uma mensagem, todo mundo recebe. E tá ficando uma coisa até meio que descontrolada, porque todo mundo fala um monte de coisa, e isso é uma coisa que me preocupa bastante. E foi um dos motivos até pelo qual eu escolhi fazer publicidade. Tem muita gente que fala coisa que às vezes não é verdade, essa questão de fake news mesmo, de pós-verdade e tudo mais. Às vezes mesmo, por exemplo, que a marca se explique, isso não vai chegar em todo mundo, porque pelo algoritmo não fez tanto sucesso, entre aspas, quanto o post que foi negativo, né? Então, isso é uma coisa que hoje tem que tomar muito cuidado, porque às vezes mesmo você se explicando, mesmo às vezes uma verdade existindo, isso pode não chegar para todo mundo. E aí você tem que ser muito estratégico na hora de você falar alguma coisa, né? Então, acho que hoje em dia você tem que ser mais estratégico ainda do que na televisão, ou na revista, ou qualquer outra coisa. É muito, muito competitivo e muito difícil também. Por isso a importância da gente sempre estar atualizado e entender também como que as coisas mudam. Algoritmos também mudam muito rápido. É importante a gente estar sempre pronto para poder lidar com essas diversas situações, né? Tanto a parte positiva quanto a parte negativa, né?
Porque assim, as coisas fogem muito rápido do controle, né? Então a gente tem que estar sempre pronto para poder tentar, de certa forma, controlar os danos que a gente pode ter, né? Esse é mais um desafio do publicitário. Uhum. Eu acho que o publicitário assim, um profissional que tem que se virar nos 30, porque ele, o publicitário tem que ser relações públicas, tem que ser saber administrar, então, ADM, assim, tem que, igual a Bia falou, do design, que, eu não gosto, tipo, eu pessoalmente não gosto, sabe, eu não sou boa, eu não tenho esse senso de equilíbrio, faço minha torta, só que eu preciso, em algum momento, e vou precisar também, já precisei e vou precisar, em algum momento da minha carreira, usar, sabe? Então, assim, a gente faz um pouco de tudo, que essa profissão, ela acaba, assim, a gente vive situações que a gente precisa saber muita coisa que talvez a gente não saberia ficando na nossa zona de conforto, sabe? Então, assim, a gente precisa mesmo. É uma profissão, assim, que você fala, eu quero ser publicitário. Sei lá, é uma profissão de boa. Vou fazer umas artes aqui. Não, porque eu vou ser aquele cara do Google. A gente sempre tem que estar buscando as referências também. A gente sempre tem que estar ligado. Assim, é uma profissão que, se você gosta de estar ligado em tudo que está acontecendo e gosta de acompanhar e tem essa vontade, assim, de pesquisar e de entender as coisas, como elas funcionam, é, assim, sensacional. Muito sensacional. Acho que o Rafa tem muito esse perfil de, assim, de querer... Ser curioso. De curioso. De assuntos aleatórios. Acho que e é isso nós. mesmo, a gente tem que ser assuntos aleatórios. Eu vejo que ela falou, a gente vai passear por todas as profissões, Sim. né? A gente vai ter que saber um pouquinho de cada coisa ali, né? É diferente de alguém que já cuida de algo muito focado, né? Porque assim, num dia ou na parte da manhã, a gente precisa fazer uma propaganda de pastelaria. Na hora do almoço, é um médico. Antes de ir embora, antes de ir embora do trabalho, você vai ver, é uma escola de música. Então você tem que aprender a desenrolar algumas coisas no dia a dia. Você precisa aprender, entender um pouquinho de tudo. Não é que você tem que saber de tudo, mas você precisa aprender a como lidar com tudo. Você também, assim, sei lá, na publicidade você tem muito contato com diversos tipos de pessoas. Tanto colegas de trabalho, clientes também, que cliente, meu Deus do céu, né? A gente sabe que não é fácil e, assim, a publicidade também te prepara não só profissionalmente, mas na sua vida, porque você vai aprendendo a lidar com situações de muita pressão também, às vezes. Sim. Situação de muito nervoso. E que, às vezes, não que seja uma profissão ruim, tá? Mas, assim, que você aprende a lidar. Isso é muito bom até para a vida pessoal, para crescimento. É a pressão do deadline, né? Sim. Nossa, era isso que eu ia falar. Que é muito ingrato, assim, porque, tipo, como publicitário... Não, mas é uma verdade que, tipo, se você quer fazer publicidade, você vai ter que saber. Que, tipo, o seu trabalho, ele só é valorizado quando ele tá lá na mesa da pessoa ou quando tá, tipo, no outdoor. Sim. Antes disso, ninguém vê o tanto de trabalho que você tem que fazer para colocar essa propaganda no ar, sabe? E tem coisas, tipo assim, Natal, por exemplo. Cara, se você tá fazendo lá a campanha, tá fazendo, tá difícil, tá lá, tá apertado, o cara pediu assim, super em cima da hora. Se você não terminar no dia, tipo, meia-noite do dia 20, sei lá, 25, não sei se é 24 ou 25, mas se você não terminar e não lançar essa propaganda nessa hora, cara, tipo assim, perdeu, sabe? Sim. E orçamento apertado, querendo fazer milagre porque a internet... Acabou todo o seu trabalho, aí, tipo, sei lá, Dia das Mães, por exemplo. Se você não soltou no Dia das Mães, acabou. Você perdeu. E por isso que a gente, publicitário, toma muito café. Aí a questão da gente aprender a desenvolver algumas coisas, até a questão de planejamento, né? Porque a gente tem coisas que já são... Assim, Natal tem Natal todo ano. Carnaval esse ano não rolou, hein? E se você... E até pra ele você tem que estar preparado. E se você que tá ouvindo põe festinha clandestina aí, estamos de olho, viu? Estamos de olho. É o caminhão Cata Universitário. Fica de olho aí. A gente dá o break aqui e vai atrás de vocês. Fiquem ligeiros.
Mas assim, Mas é bem isso. Aham. tem muita coisa que já é estipulada. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então são coisas que sempre tem. E isso é importante também do planejamento. Por mais que a gente fala, não, é aquela famosa história. A faculdade, ela tirou da gente aquele negócio de, a gente vê depois isso aí, a gente faz depois isso aí. Procrastinação não existe Não na existe, faculdade. não tem como, não tem como. Ou você aprende ou você apanha. E assim, É, é uma coisa você apanhar na faculdade, que já leva um prejuízo grande, outra coisa é você apanhar na sua vida profissional. Que aí vai um prejuízo e é um dano que é muito grande, né? Então isso é E, uma coisa que ajudou a gente que ajuda a gente a desenvolver no dia a dia, né? Tanto o planejamento, tanto a estruturação das ideias, como botar em prática, os prazos que a gente tem, lidar com a pressão que a gente tem, lidar com a pressão de às vezes você dar uma opinião e outra pessoa não gostar e você falar, caramba, cara, mas a minha ideia é a melhor ideia do mundo. Todo mundo tem a melhor ideia do mundo. Todo mundo tem. estar preparado para mudar os 45 do segundo tempo. Tudo. nossa. Sim. Exatamente. Ai, tem uma Tudo. alteração aqui. Pode É, alterar? Nossa, tem tipo Uma alteração vira o trabalho inteiro. 42 alterações já teve. E é bem isso. Uma coisa que a gente consegue ver, assim, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Que o nosso trabalho, ele tá muito além de você vender mais, sabe? Vender é uma consequência, mas a gente vai criar, assim, pessoas que querem consumir aquilo que você vende. Então, é muito mais profundo. E às vezes a gente precisa se deparar no meio profissional de pessoas que não entendem isso. Então, já, assim, a gente, né, lá na gente, a gente passa por situações em que a gente precisa dar um feedback e a gente tem aquilo na mão. E o cliente, ele só quer ver dados. Assim, e dados, por exemplo, de quantas pessoas compraram, quer dizer, quantas pessoas compraram, quantas curtidas que ele tem no Instagram. E assim, não vê aquilo que tá por trás. Às vezes, um comentário, sabe? Uma pessoa que parou o tempo para comentar, vale, sim, eu posso dizer que vale muito mais do que, sei lá, 100 curtidas, sabe? Uma pessoa que dá um feedback, sabe? E você consegue se adequar mais aquelas pessoas que estão de fato comprando, estão de fato interagindo. Isso é muito legal, assim, de você ver dentro da profissão pessoas que reconhecem o trabalho, sabe? É muito gratificante, muito gratificante. Publicitário tem que ser um pouquinho psicólogo, então a gente tem que estar realmente, literalmente passeando, porque entender, né, é comportamento, né? E as mudanças e as características desses comportamentos, assim, né? Tanto em massa quanto esses que vão surgindo aí de novo e vão crescendo e tudo mais. Sim. É entender e saber lidar, né? Às E vezes a gente pode passear por aí, ó, quem sabe chamar algum psicólogo, alguma psicóloga, para a gente conversar um pouco sobre a questão de comportamento, o quanto um influencia o outro, tanto a publicidade e as questões aí da internet, quanto a questão aí das mudanças, né, que como a pandemia, por exemplo, está alterando muito, né, o comportamento das pessoas e como isso reflete em cada um. Acho que todas as profissões, né? Assim, acho Exato. que a gente tá sentindo agora. Nós precisamos estar sentindo agora, mas e consequentemente as outras também estão sentindo, mas nossa, eu acho que o ano que vem, assim, chutando também alto, sei lá, daqui 5 anos, eu acho que vai estar totalmente diferente, todas as profissões. E qual que foi até a gente falando de mudança de profissões, qual que foi a percepção de vocês antes de entrar na faculdade e quando vocês entraram na faculdade, no curso? O que vocês mudaram a ideia de vocês do que é publicidade? Vocês entenderam melhor uma área que vocês querem atuar? Tem alguma coisa assim que mudou na mentalidade de vocês nesse período? Ai, gente, a minha mudou um pouco. Porque eu trabalhando em empresa, assim, não sei. Antes, eu sempre, quando eu era pequena, eu sonhei em trabalhar numa empresa super grande, sabe? Porque, nossa, meu sonho, sabe? Só que hoje eu acho que não é mais tanto isso. Só se for talvez em outra, não sei, que a gente vai descobrindo, né? Tipo, como que funcionam as coisas, né? Mas não sei, agora eu quero testar talvez numa agência,
talvez seja um ambiente diferente. Então, eu acho que abriu mais a minha cabeça para as outras possibilidades que eu posso ter, porque talvez eu me decepcionei, não decepcionei, mas eu aprendi que não é tão legal assim, não é tão... Não é aquilo que você, assim, gosta, né? A burocracia te desanimou, talvez. Me desanimou, porque não é um ambiente que tá todo mundo na mesma vibe, sabe? Você tá lá, tipo, fazendo lá um personagem, desenhando um personagemzinho, e tá todo mundo resolvendo assim, bucha, tipo, não que você também não resolva, né? Mas daí as pessoas não valorizam, sabe? Não é igual como se tivesse todo mundo numa agência e cada um tá criando uma coisa, sabe? Eu acho que A é uma coletividade faz a diferença, né? coletividade. A, Então, a troca fica fora do tempo, assim, né? Para cada um, quando você tá numa agência, numa empresa maior. Exatamente. Então, acho que eu mudaria, assim, uma coisa que eu tive de mudança de mente é que não tem só esse caminho, e que às vezes esse caminho também não funciona para todo mundo, sabe? Tem outras alternativas que também são muito legais. E, Biegar, o que você achou antes de entrar na publicidade, antes de entrar na faculdade, o que você achava do que era publicidade e agora, quando você está trabalhando, como você vê? Tem alguma área que você se interessou mais? Eu ou a outra Bia? Agora eu tô confusa. É verdade, desculpa. Pichinim. Vou reformular, né? Bia Pichinin, o que você gostou, assim, como mudou a percepção, né, da publicidade antes e depois que você ter começado o curso? E se tem alguma área, assim, que você falou, cara, isso é minha cara, esse é meu mundo. Então, assim, antes de começar o curso, eu também tinha esse mesmo pensamento da Bia, que eu queria trabalhar para uma empresa, assim, tipo, fazer marketing e tal, de uma empresa. E eu achava que a publicidade era assim, você tem um negócio, você tem que vender, você tem que ser criativo para vender, sabe? Era isso que eu achava que era publicidade. E dentro do curso, já, assim, nos primeiros meses de aula, nas primeiras semanas já, a gente já tem um choque, porque isso não é a publicidade. Eu acho que isso é uma consequência da publicidade, sabe? Só que a publicidade é muito, aquilo que eu falei, é muito mais profundo. Ela mexe com questões muito mais profundas. Ela mexe com o ser humano assim, a gente mexe com... A gente instiga a pessoa, sabe? A gente tem esse poder de provocar, sabe? De querer, de criar, assim, uma curiosidade sobre algo, sabe? E assim, dentro da agência eu conheci vários setores, né? Que uma agência, ela é organizada por vários setores. Então tem, sei lá, desde o TI, tem o comercial, que são as vendas, tem o pessoal do atendimento, que eles têm contato com o cliente, tem o pessoal do design, que é da criação, né? Eu tô fazendo a parte de redação. Então, assim, é uma parte que eu gosto bastante. Tem alguns clientes que a gente realmente pega como queridinho pra gente, que são aqueles clientes assim, nosso xodó. Tem outros que a gente não quer, de jeito nenhum. Que hora que vê, assim, que tem que fazer, falou, nossa, que saco. Mas assim, a gente tem que sempre estar buscando bastante referência, é uma coisa que me ajuda bastante. E na área de redação eu gosto porque eu consigo colocar minha criatividade, sabe? Eu tô falando diretamente com o público. Então é muito legal essa ideia de que, sei lá, uma pessoa vai ler o que eu tô escrevendo, sabe? Várias pessoas vão ler. E é muito legal, assim. Então, eu gosto bastante da área de criação, e criação, assim, eu falo da redação, tá? Porque design eu sou péssima. Mas é muito legal também, é muito legal. Porque o design, a primeira impressão é o design, né? Então, o design tem que colocar... tipo assim, ele vai criar para a pessoa querer ler seu texto, entendeu? Então, o design, ele me ajuda, né? Porque se a pessoa não... Ele é o que chama atenção, né? Sim. Se você tá passando o feed lá tipo, não for uma arte assim, interessante, com algumas cores... Você nem vai parar para ler o texto, né? Sim, você não vai parar, e você não vai nem, tipo, passa batido. É uma área que eu gosto bastante. Tem uma outra área que é bem legal, que é de performance, né? Mas eu falo mais de Google. Sim, eu gosto bastante também. É uma área que eu não tenho, assim, muito conhecimento, mas é uma área que eu gosto bastante.
Parte de AI de Analytics? Eu gosto de SEO, que é uma parte assim que também tem escrita. E é legal, o que eu gosto de SEO e de Analytics e tal, é porque você consegue ver o resultado do seu trabalho, sabe? Você tem um Então, feedback que você consegue sim. analisar, né? E é bem legal, assim, você vê aquilo dando certo e você, tipo, fazendo a campanha e fazendo ela rodar para dar certo. Então também é uma área que eu gosto bastante. Hoje eu, assim, além da redação, né, digamos assim, porque é uma coisa da redação, eu também tenho contato com blog bastante. Então, eu, assim, é uma coisa que parece simples, eu vou programar um post, mas a gente consegue ver os resultados, consegue colocar assim, ver um pouquinho assim o que é por dentro. Eu gosto bastante, é uma coisa que me deixa feliz. Assim. Ô Lu, eu e você, acho que nós somos de nós quatro aqui, somos os únicos que não trabalham com publicidade e propaganda. Mas como que era a sua visão antes de entrar no curso e agora, quando você já está cursando? O que você mudou alguma coisa assim? Tem alguma área que você se interessou mais? Olha, eu acho que o que mudou foi essa questão de deslumbre mesmo, sabe? De achar que é uma coisa muito glamourosa e A tudo mais. realidade bateu na porta, né? E a realidade é o café, né? A É, a realidade é o realidade é o café. café. Então, acho que isso foi um dos impactos, assim, né? Separando em duas partes. A estrutura da universidade em si. Você acha sempre que, meu, você vai achar pessoas mega animadas ou sei lá, tudo muito jovem e tudo mais. E na real são pessoas cansadas, viu, gente? Cansadas, que às vezes trabalhou o dia inteiro, tá lá lutando contra o sono, querendo o segundo não, vamos, sei lá, o 10º café do dia Esse é o e desafio do estudante. lutando naquele momento. E assim, isso é geral, né? E a questão da publicidade em si é que tem muito mais coisa, né? E assim, é muito ao mesmo tempo que você percebe que não é glamouroso, ao mesmo tempo é muito apaixonante. Eu acho que para quem gosta disso, assim, né, dessa área específica, é muito legal. São tantas possibilidades assim que você tem. E eu tinha essa ideia, tipo, vou começar a faculdade, mas vou sair. Até porque, assim, para mim, sair hoje de um salário fixo, né, de estabilidade e tudo mais, não dá para arriscar qualquer coisa, né? Tem que ser como se fosse um trabalho por fora ali a princípio, né, para a gente ir acompanhando. E Sim, depois, todo o às vezes, processo, arriscar né? alguma coisa. É um processo diferente, às vezes, das meninas, né, nesse sentido de experiência mesmo real da publicidade. Porém, porém, a minha visão mudou muito, assim. Hoje em dia existem outras possibilidades, né? Existem as agências, existem, Sim. né? Apesar de eu fugir da parte administrativa, eu gosto de uma ideia de organização, seja às vezes para eventos, seja às vezes, né, no próprio sentido ali Planejamento mesmo, né? de planejamento, e que casou um pouco, né, com a publicidade. Mas, assim, de uma forma geral, eu sou mais apaixonada ainda do que necessariamente triste por não ser todo luxo que a gente imagina, não Sim, ser sim. essa coisa good vibes. Eu estou com uma roupa muito legal, eu estou num grupo totalmente eclético. Mas eu acho que o Univem ajudou a gente, principalmente nesse caso nós dois, assim, que a gente não trabalha na área, ele ajudou muito pelos trabalhos e pela a forma dinâmica que as aulas acontecem, né? Exato. Acho que foi uma das coisas que atraiu a Sim. gente, né? Quando a gente já tinha conversado em um outro momento, a estrutura, né, do que foi oferecida Uhum. foi o que atraiu, né, essa E até a forma de. rapidez e a forma que se adaptou também na questão da pandemia e tal, da forma que a Sim, gente aprendeu a lidar, desenvolvimento de trabalhos, o tanto de trabalho que a gente apresentou. A gente criou uma agência, né? Se for analisar, os trabalhos em grupos são uma agência que a gente trabalha, que a gente desenvolve, né? Isso foi bem legal, exato. um dos pontos que eu me apaixonei, assim. Sim, acho que a dinâmica como as coisas aconteceram, né, não deixou a gente frustrado mesmo na pandemia, não estando Sim, realmente presente na faculdade. Isso sim. foi algo muito positivo. Abriu um leque de possibilidades maiores até. Eu brinco que eu sou o fã da pandemia nessa questão, né? Da gente, Exato. da gente. Eu lembro que um dos trabalhos que a gente desenvolveu era um vídeo
A gente estava desenvolvendo alguma coisa sobre comunicação, sobre entender algumas coisas, e a gente falou, poxa, e se a gente apresentar o trabalho em vídeo? E a gente já começou a trabalhar os bancos de imagem, a gente baixou, desenvolveu o texto, desenvolveu tudo, narrou e fez e aconteceu. E, assim, abriu essa possibilidade da gente de produzir material, né? Que foi bem legal mesmo. A questão da produção foi maravilhosa, foi uma coisa que despertou mais, né? Tirou isso mesmo na pandemia, a gente conseguir desenvolver aquilo, foi muito satisfatório, né? Isso. Porque não ficou só, até as aulas que eram mais teóricas, assim, a integração da forma que aconteceu, né? A gente pega um dos trabalhos que a gente fez no ano passado, que era da Sandra, que era de redação, a gente transformar um poema em uma peça de imagem, né? Foi um desafio muito legal e a gente conseguiu desenvolver, e a forma que a gente desenvolveu, a forma que os outros alunos desenvolveram foi muito da hora, cara. A gente gerou Você percebe que teve comunicação, sabe? Não foi aquela coisa assim, dos tempos de escola, um faz, o outro vai todo mundo na onda. Não foi aquela famosa história, o que cada um vai fazer? Eu vou segurar a cartolina no de apresentar, entendeu? Exato. Não tem mais isso, não tem. Foi muito colaborativo. bacana. Foi muito legal. Mas é isso, galera. Obrigado você que estava até aqui ouvindo a gente, que empenhou esse tempo em ouvir a gente. Tem muito mais coisa vindo por aí. Tem muita mais coisa para acontecer. Tem convidados que o pessoal está preparando aí que vocês vão amar. Tem muita conversa que a gente tem que bater. E vocês viram, a publicidade é uma coisa muito grande, a comunicação é uma coisa muito grande. Então tem diversos assuntos para a gente conversar ainda. Esse foi só o primeiro break. Tem muito mais pela frente, galera. Obrigado por ter ouvido a gente. Valeu, galera. Gente. Até a próxima. Falou e até a próxima. Você ouviu Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda do Univem.